Olá, gente. Novamente aqui é o Salvano. Muito boa tarde. Começamos agora a primeira, o primeiro episódio, vamos dizer assim, né? Da segunda temporada do Colóquio Os Gonçalenses, dessa vez contemplado pelo edital Paulo Gustavo, em São Gonçalo. Começando agora dentro do Flismo, que é um projeto parceiro que nos abriu as portas para a gente poder trocar uma ideia sobre a vida, para a gente trocar uma ideia sobre a nossa trajetória, tendo como um ponto de partida, de chegada, ou ter a cidade de São Gonçalo como o meio do caminho do nosso grande percurso, da nossa existência aqui na Terra, aqui, colocando desse jeito, e eu gosto de colocar dessa forma, coloca a cidade no mesmo nível de qualquer outro lugar do planeta Terra. Então, parafraseando o grande Gil, o melhor lugar do mundo agora é aqui. Então, eu peço a vocês, por favor, que recebam com grande entusiasmo Ezequiel Alcântara, escritor, que por muitos é considerado o último romântico. Ele sim, ele é considerado o último romântico. Ele vai dizer por quê. Batizado no rio Acarau, que vai agora conversar com duas pessoas batizadas no rio Imboçu. Pelo menos eu batizado no Rio Imboçu, postiçamente, porque eu não sou de São Gonçalo. Na verdade, sou da Tijuca, sou tijucano, mas por obra e graça de um título, acabei virando cidadão gonçalense, do Porto Velho. E o Renan, até onde eu sei, pitense. Pitense radicado, mas nascido em Niterói. Pitense radicado, nascido em Niterói, gostou de São Gonçalo. Deixa pra lá. Então, gente, como é o mote desse nosso encontro? São Gonçalo, ponto de partida, ponto de chegada. É o que a gente vai saber agora, não seguindo a ordem alfabética. Renan, para você, o que é São Gonçalo? É ponto de chegada? É ponto de partida? Ou ainda é uma estrada no meio do caminho, onde você anda, onde você pisa, e nessa estrada há alguma pedra? Ou São Gonçalo é a própria pedra, como tanta gente sofrendo da síndrome do gonçalense triste acha? O que é São Gonçalo para você? Olá, gente, primeiramente, né? Boa tarde. São Gonçalo para mim é a minha vida, né? Eu costumo dizer que eu tenho 4 cidades que para mim são a mesma coisa, né? São Gonçalo, onde eu fui criado, Niterói, onde eu nasci, Rio, onde eu resido atualmente, amadureci, e Moscou, que é a Rússia é meu segundo país e Moscou é meu lugar. São 4 lugares que eu ando sem mapa, que inclusive eu dou indicação de rua e o que fazer. São Gonçalo, para mim, ela é o meu berço, né? Onde eu me formei. Eu aprendi
a falar em espanhol, a pensar em espanhol aqui no CIUG. Eu me formei na FFP, uma das minhas faculdades que eu fiz. A minha vivência é aqui. O final do meu circuito literário desse ano está sendo a Flijo. Essa aqui é a minha sexta-feira literária do ano. E São Gonçalo, para mim, embora eu não esteja morando aqui fisicamente, São Gonçalo está comigo, aonde eu vou. Por exemplo, quando eu cobri a Copa do Mundo na Rússia pelo Jornal São Gonçalo, eu fiz questão de levar a camisa do Gonçalense Futebol Clube para sortear, levar livros de autores de São Gonçalo para a Rússia. Eu levei 2 vezes, levei inclusive os cordéis de Zé Salvador. São Gonçalo, para mim, como vou te dizer, é a minha melhor ficção. Por quê? Quando eu também tive um coletivo audiovisual chamado Somos Moinhos de Vento, né? Hoje o meu sócio foi para Portugal, né? O Peu. Por que somos moinhos de vento? Porque a gente via em São Gonçalo oportunidade. Numa praça quebrada, a gente via set de filmagem. Então a gente parecia Dom Quixote olhando os moinhos, e aí que eles viam os dragões, a gente via possibilidade para gravar, para filmar. Tanto que o nosso primeiro curta-metragem, o Curta Zero Linha de Pensamento, a gente produziu em São Gonçalo, Niterói e Rio, mas 80% foi em São Gonçalo. A estreia foi numa noite na taverna, mas a grande estreia nossa foi em Curitiba, na Cinemateca Pública. E eu lembro que teve até comentário: poxa, São Gonçalo nunca ouvi falar, mas pelo filme parece ser uma cidade legal. Pra gente é a nossa cidade. Eu sinto aí, hoje eu não moro em São Gonçalo, mas eu tenho planos futuros para voltar à cidade. Porque eu acho que eu tenho muito a retribuir essa cidade. Eu tenho uma inveja de... quando eu vou a Maricá, Niterói... Não vou nem falar o Rio. O Rio vive um período complicado. Eu acho que São Gonçalo me incomoda como a cidade está hoje. De todos os aspectos que a gente vê, sociopolítico, etc. Mas por que me motiva a vir a São Gonçalo? Por ser São Gonçalo. Por eu estar no Pita, por eu ir ao Jardim Catarina, ir em Alcântara. Eu conheço todos os bairros da cidade quando eu trabalhei no São Gonçalo. Eu gravei um documentário Macumba, inspirado no Rodrigo Santos, né, no livro dele. E recentemente um filme que eu gravei no Caribe que tem a ver com São Gonçalo. Isso é possível? Olha a loucura. O nome do filme é Mitabon, Paulinho das Arábias, um artilheiro brasileiro de Curaçao, que é a história de um ex-jogador de São Gonçalo que foi para Curaçao jogar bola nos anos 80, ele se tornou ídolo. Eu encontrei o Paulinho, ele estava pintando a parede do estúdio nosso lá no São Gonçalo, quando a sede era em Alcântara, e eu o reconheci. Sabe aquela pessoa que não envelhece o rosto, só o corpo? Aí eu fui em casa, peguei na minha biblioteca um livro, Ex-Jogadores de Futebol, de São Gonçalo e Niterói. Aí estava ele lá. Aí eu chamei: Paulinho, ele só ia à noite pintar. Pode ir na redação conversar comigo? Aí o Paulinho fala. Ele vai com medo, achando que eu ia brigar com ele. Eu falei: eu não vou brigar com você. Que isso, cara? Você é o Paulinho das Arábias. Ele: como você sabe? Eu li sobre você, eu fiz uma matéria com ele, porque ele sempre falava de Curaçao, que é uma ilha que faz parte do Reino dos Países Baixos, que fica no Caribe. Ele sempre falava de Curaçao. Vou fazer uma matéria contigo. Ele: você vai fazer uma matéria comigo? Pô, por que não? Aí eu botei Sonhando com Curaçao. Ele trouxe os recortes de jornal, escrito em neerlandês. Resumindo, o escritório de Curaçao liga para a redação do jornal nos convidando para a gente gravar esse documentário. Então, eu fui para o Caribe por conta de São Gonçalo. Eu fui para a Rússia por conta de São Gonçalo. E agora cidadão honorário de Curaçao. Não, ainda não. Mas eu ganhei, eu fui agraciado esse ano. Agradeço até a vereadora Priscila Canedo, né, pelo título, pela honraria jornalista Belamino Matos. Eu nunca imaginei, ainda mais que eu sempre fui jornalista, sempre fiz críticas à Câmara, etc. E anos depois ter sido agraciado com essa honraria. Então, São Gonçalo, para mim, ela é tanto partida como a minha chegada no futuro, que eu tenho muito a retribuir a essa cidade em todos os sentidos. O Renan Rebelo, ele falou do Paulinho das Arábias, que foi um jogador de futebol muito conhecido nos anos 70 e foi pioneiro em jogar na Arábia Saudita. Pode-se dizer que ele abriu as portas para o Neymar, vamos colocar assim.
Mas, Renan, você fala que quando você criou o coletivo de Moinho de Vento, vocês eram um pouco Don Quixote. Agora, eu pegando esse gancho do Moinhos, Don Quixote, Cervantes, não é mesmo? Eu pergunto a você, Ezequiel, em São Gonçalo, você é mais Don Quixote ou Sancho Panza? Bom, uma boa tarde a todos. Vamos estar aqui novamente nessa roda de conversa. Sancho Panza, não sei, que depois dos 20, a gente para de crescer para cima e cresce para frente. É meio complicado, né? Don Quixote, né? Com certeza, né? Imaginando sempre aventuras e vontade de desbravar novos caminhos, né? E a cidade para você, São Gonçalo, para você é ponto de partida, ponto de chegada? Onde você está aí? Eu não sei, rapaz, porque eu sou lá da terra lá de Riba, né? lá do Ceará. Quase que eu não viro um heriotabense, né? Porque até os anos ali 2000 um pouquinho, para se ter um parto na cidade, você tinha que a ambulância levar para a cidade de Sobral. Então, quase que todo mundo é um sobralense, né? Só volta para morar. E graças à ambulância não ter chegado a tempo, eu nasci no hospital da cidade. Então, sou um heriotabense com muito orgulho. E vim para cá, né, na minha adolescência, né, com 14 anos, né, para um mundo totalmente diferente da minha realidade lá, que eu morava na comunidade interior, não no centro da cidade, e vim parar em São Gonçalo, no Jardim Catarina. Então a visão de mundo virou de cabeça para baixo, né, a taça virou assim. E fui estudar no Quinderê, né, no CIEP 306, deputado Davi Quinderê. E eu achava que acabou minha jornada, porque mudou tudo, um ambiente que eu não queria ir para a cidade grande, né? Fui forçado. E aquela escola acho que se tornou a minha segunda casa e minha esperança de abraçar onde eu morava, da escola ser o meu lar e de crescer e tudo mais. Todo mundo pergunta sempre que, você é do Ceará, tá? Tem vontade de voltar? Parece que é uma pergunta frequente que o pessoal daqui pergunta. Você tem vontade de sair daqui? Eu falei, não, tô de boa, tô tranquilo. É um lugar que me acolheu, que eu encontrei pessoas queridas, eu finquei raízes. E esse ponto de partida, ponto de chegada é o meu ponto. As pessoas podem se perguntar por que o Ezequiel está sentado aqui nesse palco hoje. É novo, a história ainda pequena, tem muito ainda para viver. Mas tem uma coisa entre nós, na legislação que nos rege, em que as coisas devem ter nomes de mortos. Não é isso? É proibido você dar nome de uma escola, né, de uma pessoa viva, dar nome de uma rua, de uma pessoa viva. No entanto, esse cara subverteu tudo isso. E deu nome, e dá nome a uma biblioteca. Tomara que isso não seja mau agouro. Mas ele dá nome a uma biblioteca. Ora, se uma pessoa que dá nome a uma biblioteca, ela tem história, não tem? Pelo menos gera uma curiosidade, não gera? Por que esse cara de 24 anos de idade, vindo do sertão do Ceará, com 14 anos, para um lugar absolutamente estranho e hostil? O Jardim Catarina é um lugar hostil, porque é violento, é marcado pela miséria, pela pobreza. O que esse cara fez em menos de 10 anos, agora com 24, para virar nome de uma biblioteca? O que você é, o que você fez
E se você é merecedor de ter batizado uma biblioteca numa escola pública de um bairro pobre, periférico, violento. Quem é você, cara? Eu não sou muito de dizer, gosta de falar eu sou toda hora, que isso não é o meu negócio. Talvez seja um nada que não quer ser nada, tampouco ninguém. Ou que sou a coxa de retalhos formada por luzes e trevas. Porque a vida tem disso, né? São momentos de luz e trevas o tempo todo. E eu cheguei lá, né, com meus 14 anos e foi engraçado. Lembro até hoje, dia 3 de setembro de 2014, uma quarta-feira, pode olhar no calendário. Cheguei lá tímido, já sofria muito bullying na escola desde pequeno. E o meu medo era ir em outro território desconhecido, ser, né, novamente cometido disso, né, uma realidade totalmente diferente e onde a xenofobia também acompanha, né? Na hora que você abre a boca para falar, não é daqui. Então, cheguei quietinho, tal, sentei no meu lugar, perguntava já de onde é que era. Eu tive a sorte, acho que talvez o fio do destino passa por isso, que nesse dia tinha uma aula de português e se estava tratando em literatura, justamente literatura de cordel, nesse dia. A professora falou sobre cordel e tal, eu levantei a mão assim quietinho, professora, eu escrevo. Ah, vamos conversar, mas não sei o que e tal. E aí já conversei com a professora da biblioteca e ela me chamou para fazer projetos. E em menos de 2 semanas eu estava declamando cordel, né, para todos da escola. E a professora da biblioteca chamou para fazer uma palestra com os alunos de séries até acima da minha sobre literatura de cordel. E foi ali, alguns professores chamando para falar sobre literatura, sobre a escrita, e eu com meus 14 anos começando nesse meio ali. De lá para cá passei até um tempo sem escrever, mas fazer essas palestras, até em outras escolas convidado por meus professores. E aí chegamos no Diário da Poesia só em 2019, que estava tentando fazer concursos, participar de concursos de poesias por aí, e aí vi que tinha esse grupo que fazia um concurso e fazia um sarau, e eu fui conhecer. E nesse dia, Renato Cardoso, né, era o coordenador do projeto, eu cheguei lá, ele perguntou, você escreve, vai declamar? Eu não queria, né, todo tímido, me chamou, pode ser. Eu falei que era poeta, tal, que escrevia cordel, é um senhor baixinho, né, de bigode, óculos, chapéu, chamado Zé Salvador, é o cordelista que está ali, falou, só fez assim, depois a gente conversa. E de lá para cá, eu junto com ele, a gente desenvolveu muitos projetos de cordel, fomos à academia de cordel, e de lá para cá é história, né? Eu ganhei os cordéis, lancei meu primeiro livro, e foi, né? Hoje estou aí na Universidade Federal Fluminense, e vou fazendo o que eu gosto, que é esculpir sentimentos com as palavras. Acho que é isso. O Ezequiel não falou nem 10% de nada, tá? Foi isso sim, aconteceu isso sim, mas aconteceu bem mais do que isso. E eu convido a vocês todos e todas a acompanhar a história do Ezequiel através da Academia Gonçalense de Literatura de Cordel, o esforço hercúleo que ele e o Zé Salvador fazem para tentar consolidar na cidade esse gênero que é tão lindo, né? É tão sonoro, é tão ritmado, é tão gostoso, que ele, além de poeta, também é um bom declamador. Reinaldo Basso, se cuida, tá, Reinaldo Basso? Porque temos um grande declamador, um grande artista aqui, que está no mesmo patamar. O Renan Rebelo eu conheci em Volta Redonda. Opa, peraí, calma. Não foi exatamente em Volta Redonda. Foi absolutamente pioneiro nas transmissões do campeonato carioca da Série B. Ele e o grande parceiro Peu. O Peu atrás das câmeras
o Renan na frente das câmeras, com o microfone, um celular improvisado, cobrindo uma partida em Volta Redonda. A partir dali eu fiquei absolutamente apaixonado por esse cara, pela coragem com que ele inventivamente inventava o seu mundo, inventava as suas pautas, as mais espetaculares e mais surpreendentes. As pautas de parkour. O que de acho é parkour? O cara começou a se embrenhar numa pauta de beisebol no aterro do Flamengo, futebol americano. É uma coisa absolutamente inimaginável para pessoas adultas, mas absolutamente perfeito para pessoas que sonham, para crianças. Você já andou muito por aí, né? São Gonçalo realmente foi um ponto de partida que te levou a Moscou, Curaçao, de Buenos Aires. Você estava lá cobrindo no nosso programa, comigo e com a Cris, as eleições que levou o Javier Milei à presidência. E tantas coisas. Agora, semana passada, retrasada, aliás, que inveja. Você estava lá em Santa Catarina, na Faculdade de Santa Catarina, na Universidade de Santa Catarina, e semana agora com o Chico Teixeira, e são grandes pensadores brasileiros. São pensadores, eu considero um dos maiores pensadores, os dois, entre os 10 maiores pensadores contemporâneos brasileiros. E Renan Rebelo lá, como em Volta Redonda, igualzinho, mesmíssima coisa. O que te leva, o que te inspira a fazer essas coisas que normalmente a gente não vê em qualquer esquema? Bem, como eu falei aqui, né, o meu grande objetivo sempre teve São Gonçalo como um norte, né? Não sei se vocês já leram Os Meninos da Rua Paulo. Então eu me sentia aquelas crianças ali, mas só que eu via São Gonçalo, a minha realidade era São Gonçalo, né? Então eu ficava procurando as melhores ficções para eu criar em São Gonçalo, isso inicialmente, né? Adolescente eu tive uma banda de rock, eu escrevia poesia escondido, mas tinha uma vergonha eu escrevia as letras, mas escrevia poesia, mas eu tinha uma certa vergonha, até que eu conheci a taverna com o Rômulo Narducci e o Rodrigo Santos, o Henrique Pacato, moldaram o meu caráter cultural, conheci muita coisa, a literatura abriu o meu norte. Então, a partir dali, eu também comecei a ter fome de mundo. Mas não adianta ter fome de mundo se eu não tenho uma raiz. Embora eu não more na cidade hoje, eu esteja sempre por aí, como meus amigos até brincam comigo, que eu pareço o Ronaldinho Gaúcho, que é só coisa aleatória. Hoje eu estou no lançamento de livro, amanhã eu vou estar, sei lá, em um lugar totalmente atípico. E o que me inspira, quem me inspirou a fazer o Moinhos de Vento com o Peu, que hoje mora em Portugal, foi exatamente mostrar a minha cidade como a grande mídia nunca mostrou. São Gonçalo não é só violência, São Gonçalo não é só falta de água, São Gonçalo não é só falta de saneamento básico. São Gonçalo tem muita potencialidade. Por exemplo, eu descobri, esse time não existe mais hoje em dia, que foi o primeiro time de futebol americano de São Gonçalo. Descobri, eles organizaram aqui um evento para assistir a NFL, rugby em Jardim Catarina. Eu tentava descobrir visitas de freiras
francesas na fazenda do Engenho Novo em São Gonçalo. Eu falei, o quê? Aonde é isso? Eu, como bom fofoqueiro, comecei a achar, fulano de tal, associação de agricultores de São Gonçalo, vou lá. E eu ia, não queria saber. E a partir dali, moldando, e o futebol foi um grande chamariz para isso, eu acompanhei todos os jogos do Gonçalense Futebol Clube em 2015, na segunda divisão do Rio. Então eu viajei muito, né, com eles. Mangaratiba, Angra, Bangu, jogo 10 horas da manhã de sábado na Ilha do Governador. Mas eu estava conhecendo gente, eu estava mostrando, eu usava a matéria no YouTube para ser uma desculpa para mostrar o entorno dos lugares, né? Porque além de jornalista, eu também me formei em geografia. Então, eu sou fanático por história das pessoas e lugares. Então, foi uma forma de eu mostrar São Gonçalo e depois partir para outros lugares, mostrar as coisas diferentes de outros lugares para o público de São Gonçalo. Mas com isso acabou tendo uma proporção grande, que eu acabei saindo da cidade, trabalhando. Hoje eu trabalho com jornalismo política internacional, mas comecei no esporte. Mas era uma forma de mostrar cultura, mostrar coisas que a mídia não mostrava. Principalmente Carnaval de São Gonçalo. Eu cobri Carnaval de São Gonçalo. Vocês sabiam que São Gonçalo tinha Carnaval? Até 2015, com a apuração no Mauá? Alguém aqui já foi numa apuração no Mauá? Eu fui na apuração do Mauá. Era único, assim. Na época, a minha credencial era a minha cara e a coragem, né? A pessoa tinha que acreditar em mim que eu estava ali com o celular gravando. E a gente também entrou na época do Moinhos de Vento, muito experimental, em 2012, 2013, de querer fazer tudo com o celular. E o celular não era como hoje, né? A gente fez um curta-metragem que o Rômulo, né, da Taverna, participou como ator, a gente fez com celular. Depois que a gente começou a evoluir. E com isso abriu portas, ganhar bolsa de estudo não sei aonde, conhecer gente, frequentar outros ambientes, mas sempre, São Gonçalo. Tem gente, eu vou contar uma... Às vezes eu recebo mensagem de gente que eu não vejo há muito tempo, né? Você anda, você roda aí pelo mundo, você conhece muita gente. Aí quando me vem assim na rua, ou manda uma mensagem, cara, você tá morando na Rússia? Eu falo, não, cara, eu tô aqui. Você tá em São Gonçalo? Não, é que eu tô muito ligado tanto à Rússia quanto em São Gonçalo. É até estranho, né, falar isso, porque chegou uma época da minha vida que a minha vida era São Gonçalo ou Moscou. Eu saía daqui, ia para Niterói, pegava um ônibus, ia pro Galeão. Eu lembro até um dia que eu estava no Pita, que é meu amado bairro, eu fui comprar algumas coisas para levar para a Rússia, assim, de presente, café, as coisas daqui do Brasil. Aí eu estava arrumado, aí Genilson, antigo dono do bar lá do Pita, falou, rapaz, tá indo aonde arrumado? Eu falei, não, tô indo ali em Moscou. Ali, como você leva ali em Niterói? Ele, vai lá, você adianta. Aí ele não acreditou. Aí quando eu voltei, trouxe para ele vodka, rapaz, você não foi mesmo? Eu vi no Facebook. Então, como você falou, ponto de chegada e partida, São Gonçalo está sempre em mim, né? E eu tenho necessidade de contar as coisas daqui. Por exemplo, tem uma história que eu sou muito fascinado, que inclusive eu cheguei até a produzir matérias. Vocês conhecem o Brazilian Piper? Que é um grupo de gaita Brazilian? Ah, sim. É um grupo que toca gaita de fole, eles são daqui de São Gonçalo. Eu sou apaixonado pela história deles. Se apresentou aqui no Flisbo, se não me engano. Então, eles sempre tocam em consulado britânico, na escola britânica, viajam pelo Brasil. E a ideia dele, até me inspirou um pouco, que ele era um cara de São Gonçalo, ele era o maestro João Paulo, pobre, mas ele queria ser músico. E a forma dele ser músico foi entrando na Marinha, para aprender, virou maestro, e numa viagem, eles foram lá para o Reino Unido, ele se apaixonou por aquilo. Ele, como eu posso trazer a Escócia para cá? Resolveu montar um grupo de gaita de fole aqui. Eles andam com escoceses e tal, mas são daqui de São Gonçalo. Até hoje. Ah, vai ter hoje, Eu nem sabia. Que bom. Vou dar um abraço no maestro João Paulo. E você falou do Milei, antes, só não vou me alongar mais, que eu estava na cobertura, estava na Argentina e eu lembrei de São Gonçalo, Não, porque foi um luxo. Você entrou como correspondente estrangeiro internacional na rádio ao vivo, fez uma análise
muito melhor do que qualquer outra análise que eu ouvi na Globo News, por exemplo. Você fez essa análise. Mas, enfim, você falou de raiz. A sua raiz aqui em São Gonçalo é Claro, muito forte. muito forte. E é isso que te impulsiona a correr o mundo de Isso. meu Deus, ao mundão de meu Deus. Daí agora eu pergunto, eu recorro ao Ezequiel. Você veio para cá, Ezequiel, com 14 anos de idade. Vir para cá com 14 anos de idade, eu creio que seja difícil. Você saiu de um lugar onde você mesmo disse que você achava que iria viver a sua vida, e daí você vir para cá. E daí começou a viver essa experiência, essa realidade aqui em São Gonçalo. O Renan falou da raiz de gonçalense. Houve em você, Ezequiel, um processo de desenraizamento de Riurutaba, do Ceará? Ou isso não aconteceu, ainda é um processo conflituoso estando aqui em São Gonçalo, porque você teve que reconstruir a sua vida no meio da adolescência para a juventude e agora na vida adulta. Como que isso dialoga? Como que o Ezequiel de Riuriutabense, cearense, dialoga com Ezequiel gonçalense? Acho que o nosso diálogo é bem dialético, né? No mundo da filosofia, acho que a gente tenta se entender de alguma forma, né? Porque virou uma mescla de dois mundos, né? Assim, coisa que é o do interior, né? Com aquelas velhas tradições, né? Marcadas na alma, mas com a efervescência, né? Do novo e da estranheza, com sempre o desconhecido ali à porta, né? Abirando. No começo foi difícil, obviamente, né? Aquele espanto com o mundo, né? Na sua frente. E onde você encontra pessoas armadas na rua, né? Livre, espontânea vontade, assim, tipo, passa de moda, demorado Jardim Catarina, a gente vê cada coisa. E lá no Ceará, se visse alguém armado, era só a polícia, enquanto estava fazendo uma grande coisa, né, pelo interior, pela cidade, você ficava, meu Deus do céu. Então, só um exemplo de choque, assim, de realidade. Mas, questão de raiz, acho que as minhas raízes são bem profundas, né? São bem marcadas no meu ser. Então, nunca morreram, foram apodrecidas ou foram corrompidas. Elas estão lá, né, no Ceará. Talvez vá até nesse final de ano para lá, se Deus quiser. Ver meus velhinhos, que já estão com 80 anos cada um, né? Meus avós. E ver os parentes e tudo mais. Mas também fiquei raiz aqui, né? Criaram os brotos do renovo, né? Floresceram aqui. E também aqui é a minha mais raiz dessa árvore que sou eu, né? Árvore talvez de duas almas, né? Uma gonçalense e outra riuriutabense. Ou como o Eric fala, né? O Ceará gonçalense. O Gonçalo cearense. Também. E agora, eu queria dar um espaço agora ao Renan jornalista. E eu queria dar a você, Renan, já que você é tão perguntador, tão curioso, faça agora, está na sua frente esse homem aqui, faça a pergunta, o que você quer saber dele. Muita coisa, né? Primeiro eu ia perguntar por que ele tem um mau gosto de torcer pro Vasco. Essa seria a pergunta. Mas eu queria saber como foi o processo de composição, de você pensar esse livro aqui, O Destinado à Solidão. E por que esse nome? Você se sente destinado à solidão? São Gonçalo não é uma cidade da multidão? Por como você é solitário aqui? Rapaz, é que às vezes a gente confunde solidão com solitude, né? A solitude é você estar ali com o pessoal e tal, e depois se retirar e ter aquele dia que você não quer ver ninguém, só quer olhar para as paredes e aproveitar a sua própria companhia, né? Tomando seu negócio, ouvindo sua música, só você.
Solidão é aquela coisa amarga que mesmo que você está rodeada de pessoas, seus amigos estão ali naquela festa, você sente aquele vazio na alma, aquela brecha. E isso sempre me incomodou muito desde pequeno, desde criança, até com sonhos, pesadelos. Eu lembro dos meus sonhos quando eu tinha 3 anos de idade, pra você ter uma ideia. Se eu quiser eu narro aqui. Tem narrado em poema. Bom, a construção desse livro, desde que eu cheguei em 2014, né, fazendo cordel, só consegui publicar um cordel aqui no Rio depois dos 18 anos, que não conhecia nada onde publicar e tal. Só depois de conhecer Zé Salvador, que ele sabia onde publicar e me ajudou a publicar os cordéis por aqui. Mas eu vim com a ideia de fazer um livro, publicar um livro, né? Fazer os meus próprios poemas, né? E tava a ideia, estava maturando. E aí já estava pensando em títulos, como é que seria construído. E aí chegou 2020, eu já estava começando ali com algumas trovas, já tinha alguns sonetos, né, compostos. E chegou a pandemia. Estava até começando o período da faculdade, ia começar, né, na UF. Pandemia. E aí, bom, agora tem um tempo para escrever. Se não for agora, vai ser agora. Então, aproveitando o engajo da pandemia, aproveitei o tempo para colocar o livro, né, a mão na massa, né, o notebook. Interessante que eu comecei pelo final, que esse livro ele é destinado à solidão, é como se fossem as estações do ano ou as estações do coração do poeta, né, que é dividido em 4 partes, começando na primavera e terminando no inverno. Só que eu não falei primavera, verão, aurora, primeira parte, né, trata mais da infância, das coisas vividas no Ceará, do café tomado na casa dos avós. E aí vai o verão, aquela coisa quente, né, os amores, o amor, né. As coisas sem métrica, sem rima, coisa toda desbalançada. E depois vai murchando. E depois a perigosa parte, que é que é o inverno. E eu comecei pelo final, não sei porque, às vezes até começo o poema pelas estrofes finais. Porque eu não queria que a primeira parte, que era uma parte tão delicada, né? A parte da infância, já que eu tenho a memória tão viva desse tempo. Agora, você começa pelo final porque você tem medo que o final te fuja? É uma boa pergunta filosófica. Se o telos, né, o melhor fim, é um fim que foge do controle. Acho que há um desejo de evitar certo futuro, né? Também tem a questão poética do autor, né, envolvida no mistério do porquê a solidão, né? Não cair nesse destino e que você dá a volta inteira e acaba caindo nela, né? Tentar fugir dela, né? Talvez seria aceitar ela e tentar seguir junto, né, na companhia dela. E eu comecei pelo final, que já estava ali num período também da vida meio complicado. Aí chegou a pandemia, ajudou a realçar esse período complicado. E aí, como eu queria escrever poemas tão doces da aurora da infância, eu escrevi primeiro a última parte, e a maior parte, para desfazer os sentimentos ali bem pesados e voltar aquela parte doce e tal, e ficar nesse estações do coração, uma hora tenso, amável demais, no fulgor. Então o livro foi pensado, todos os poemas, onde cada poema fica, não foi peguei um monte de poemas, joguei ali, tem uma coletânea de poemas. Então foi todos muito bem pensados. Obrigado. Agora, eu como jornalista, Renan, como editor, mas como editor, o universo cordeliano, para mim, é muito novo. É muito novo. É muito novo e um desafio. Isso é fato. Mas tem uma coisa que eu, assim, percebo que é muito presente, que há ainda muito preconceito em escritores de outros gêneros, como escritores de gênero de cordel. Há um preconceito, há uma discriminação por desconhecimento, com certeza, por ignorância, com certeza. A ignorância leva a desconhecida, porque eu só sei que nada sei, né? A ignorância do sábio, né?
Aí, Renan, eu não sei se você também sofre com isso. Quando eu vou botar uma aspa dele, ou escrever algum evento que ele participa, né, eu tenho que colocar no final quem ele é, né? Poxa, quem é Ezequiel? Ezequiel não é só um poeta de cordel. Ezequiel não é só poeta de cordel. Mas eu fico assim meio... eu não fico tentado, no final, Ezequiel canta, né? Fulano de tal falou, poeta, Ezequiel canta. Eu fico assim, eu me sinto meio que obrigado a colocar poeta cordelista. Cara, me liberta disso. O que você falaria para mim sobre isso? Uma pessoa meio complicada para falar isso. Poeta, cordelista, porque o poeta engloba o cara que fez poesia, né? E aí você está especificando o cordel, né? O cordelista. Mas também é uma maneira muito nossa de se identificar como o autor de literatura de cordel, porque ela foi uma literatura muito marginalizada, né? Colocada à margem, né? Da literatura dita clássica e erudita, né? Ou então é outro tipo de voz que tem pouco valor, né? Até o dicionário, os primeiros dicionários, né? Que falaram o termo cordel, né? Como Caldas Aulete, falavam que literatura de cordel era literatura barata, vendida a preço de banana nas feiras, né? Por poetas populares e tal. Mas a literatura de cordel é tão técnica, tão clássica quanto um soneto, quanto um haikai, quanto uma trova, uma quadra, porque tem métricas de 7 sílabas poéticas, que são diferentes das sílabas gramaticais, tem que dar tônica certinha, a rima tem que ser perfeita, não pode ser uma rima imperfeita, e outros poemas por aí aceitam rima imperfeita, o cordel não, tem que ter desenvolvimento, começo, meio e fim. Então não é uma coisa para qualquer assim, vou escrever qualquer coisa, é um cordel, não é bem assim. Então é tão clássico, acredito, quanto o soneto. Então pode chamar de poeta, o poeta cordelista, o trovador, também é um poeta. Mas tem uma coisa que a gente fala na trova é outro tipo de poema, que nem todo trovador é um bom poeta, mas nem todo poeta pode ser trovador. Assim como há o cordelista e os poetas. Há poetas que podem ser cordelistas e assim vai. Bom, o papo tá bom, né? Mas a gente precisa encaminhar para o final. Pois é, depois a ocupação vai ser em outro lugar, melhor, até. Renan Rebelo, você, antes, a gente fez uma mesa aqui, em que a gente falou muito da história, de ser ou não sujeito e objeto da história. E, de uma certa forma, o escritor, o jornalista, ele é um privilegiado porque ele, geralmente, se ele quiser, ele pode ser as duas coisas. Um jornalista, por exemplo, engajado, militante, pode ser sujeito e objeto da história, como, por exemplo, aquele que escreveu o grande clássico, Os 10 Dias que Abalaram John. Exato. E tantos outros. Você participa ativamente da cidade há pelo menos aí uns 10 anos. Mais ou menos. Produzindo conteúdo, sendo um farol para muita gente, com seu talento, com a sua perspicácia em farejar os lugares e saber, né, como entrar. Aliás, é uma coisa que São Gonçalo te deu, saber chegar e saber sair dos lugares. É uma coisa que eu posso dizer que eu aprendi em São Gonçalo, a chegar e sair, na boa, na moral, amigos de todo mundo, tranquilo. Você com seu talento, com a sua perspicácia,
conseguiu e vem conseguindo ser um ator importante da cidade, porque não precisa morar na cidade para ser um ator importante da cidade. Você está espiritualmente com a cidade. Para onde você for, para onde eu ia, eu sempre olhava para as pessoas e sempre tinha, é impressionante, não sei se isso acontece com vocês, mas sempre tinha um correspondente do meu lugar, ou fisicamente. É impressionante, é impressionante. E eu tinha uma coleção de fotos, porque eu cheguei a trabalhar nesse projeto, né, de pegar pessoas correspondentes. Elas são correspondentes, cara, é impressionante. As pessoas são iguais em todos os lugares. Você vive experiências muito parecidas, muito semelhantes em todos os lugares. Repito, não sei se isso acontece com você. Dito tudo isso, Renan Rebelo, estou vendo que a sua irmãzoca está aí. Juliana, tudo bem? Que jornalista você é e o que você quer? Boa pergunta. O jornalista que eu sou, acho que é o jornalista clássico, que é o flaner, né? Que roda a cidade, anda, onde vê na microhistória oportunidades para desenvolver o crescimento de um assunto. Por exemplo, teve uma matéria que eu fiz aqui em São Gonçalo, de um amigo nosso, que foi a Santa Catarina trabalhar com colheita de maçã. É uma história... Matheus Guimarães. É uma história... Bom, mas o que tem de mais nisso? Mas por que ele teve que sair de São Gonçalo, região metropolitana, para arrumar um emprego? A partir da história dele, eu fiz a matéria sobre a trajetória econômica de São Gonçalo e do momento como São Gonçalo vive a sua decadência econômica, né? O último dado do DIEESE que eu vi há muito tempo, nessa época, era que São Gonçalo, a economia aqui era serviço público, loja e profissional liberal que não necessariamente mora na cidade. Então, uma cidade que não tem uma matriz macroeconômica. Dali, aí eu questionei a Secretaria de Economia, tal, na época, tal, enfim. Esse é um tipo de história. Você ouvir as pessoas. Eu sou um historiador frustrado, meu grande sonho, acho que como jornalista, é me formar em história. Né? Eu acho que a história é um complemento do jornalismo, o jornalismo é um complemento da história. Né? Você falou que a gente realmente faz matérias que a gente não pensa na hora que vai servir como fonte para alguém. O Eric Bernardes, por exemplo, eu nem tinha noção disso. O Eric, o autor do Cambada, ele printou para mim. Ele estava pesquisando alguma coisa, uma pesquisa acadêmica, e eu estava citado como fonte de uma matéria que eu fiz. Né? E isso só vai refletir a responsabilidade de noticiar, né? Apurar e ter essa consciência histórica. O que eu estou fazendo aqui? Eu vou morrer, essa gravação vai estar por aí. E o que eu falo, o que você fala, qualquer um fala, pode influenciar uma outra pessoa. Então, eu me vejo como jornalista, um flanero, um fanático em apuração e que me vejo no futuro no caminho mais da história do que no jornalismo. Né? Jornalismo eu não vou largar, evidentemente. Já tentei sair do jornalismo umas 4 vezes, nunca consegui, acredita? Me formei em geografia, me formei como comissário de bordo, mas a vida me trouxe pra cá. Era que tem uma história boa em cima disso. Uma vez eu encontrei esse cara no centro da cidade, ele muxoxo, triste. Ele tinha acabado de ser demitido do São Gonçalo, estava para ser demitido. Gonçalo, eu pedi demissão. Ou pediu demissão, não sei. Sei que estava aquela situação. Aí eu falei, poxa, cheio de medo, né? Cantando para ir trabalhar com a gente no jornal daqui. Eu assim, quase não perguntando, né? Porque eu não tinha condição nenhuma de trazer esse cara para trabalhar com a gente. Aí eu perguntei, cara, quanto você ganha lá? Ele foi e falou. Eu falei, o quê? Sério? Sério? Sim. Ele falou o valor e quase tivemos ele como aquisição, mas felizmente isso não aconteceu.
porque hoje ele está no Sputnik Brasil como correspondente lá, feliz, né? E resultado de todo esse talento que ele é, perseverança, perspicácia que ele tem. A mesma pergunta para você, Ezequiel. Não, mas eu te pergunto, porque a gente está caminhando para o final. Alberto Flisgo já está com aquela cara assim, tipo, de poucos amigos. Então a gente vai caminhar para o final para encerrar. A mesma pergunta que eu te faço: que poeta você é e você quer ser? Como eu falei, né? Eu sou um nada que não quer ser nada, tampouco ninguém. Mas porque o poeta é só aquele que traz à luz o que a musa, né, traz para inspiração. Você já dá nome à biblioteca, tá bom, né? Então, né? É ruim. Não, o que é a obra é quem vai dizer o valor do poeta, né, o valor do escritor. Então, a obra é quem vai ficar, né? A poeta, a pessoa, né, passa, né? Mas a obra, se ela for, né, de boa qualidade, tiver vozes que queiram, né, encontrá-la, ela vai ser eterna, né? Só posso dizer uma coisinha? À vontade. Eu não nasci nessa terra, formosa Papagoiaba. Eu vim lá de Heriutaba, do Ceará, pé de serra. A vida ensina e não erra, ela disse Ezequiel. Desempenha um bom papel. Onde for em qualquer canto, São Gonçalo é o recanto do majestoso cordel. É isso. Renan, finalizo contigo. Agradecer pelo convite. É a sexta edição da Flisgo, mas essa é a minha primeira vez que estou na Flisgo, porque a primeira eu lembro que eu encontrei o Alberto lá no Reserva Cultural, estava ele e o João Corujão. Eu conheci o Alberto lá, e aí ele me convidou até para dar uma palestra aqui, mas na época da viagem eu fui para a Rússia. E as outras vezes, uma eu estava na Rússia de novo, o outro eu estava trabalhando. Hoje eu tenho a oportunidade de estar aqui, primeira vez na Flisgo, e falando aqui pro meu povo gonçalense. Ah, só um parêntese, você falou sobre lugares correspondentes, minha mãe está aqui. Quando eu lembro a primeira vez que eu estava na Rússia, onde você está? Eu falei, mãe, esse bairro aqui é tranquilo, parece até o Pita. E tem uma matéria também que eu fiz lá em São Petersburgo, que tinha umas feirinhas assim, fiz uma matéria pro São Gonçalo, tem que trazer pro local. Aí eu botei assim, conheça a Rua da Feira de São Petersburgo, baseado em Alcântara. Mas enfim, depois dessa, um abraço a todos, como diriam os russos, pacá, pacá, tchau, tchau. Das vidania. É isso aí, gente. Obrigado, viu?